tarde, meus amores. Hoje é dia 17/5/2021. Eu espero que todos vocês tenham passado o final de semana abençoado por Deus, tá bom? Então, hoje nossa leitura de leite vai ser a historinha de Daniel, tá bom? Que vai ser continuidade das histórias anteriores, que é da Arca de Noé, de José e Josué. Hoje é a de Daniel. Vamos dar início. Daniel era um jovem de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia. Mas Deus acompanhava em tudo o que fazia. Por isso, ele foi colocado como príncipe para reinar junto com o rei. Porém, os outros príncipes armaram uma cilada contra Daniel. Eles induziam o rei a assinar um decreto que não permitia que fossem feitos pedidos a mais ninguém, a senão o rei. Quer dizer, aqui era o rei e os outros príncipes que foram levar um decreto para que Daniel não pudesse mais executar nenhum pedido que o povo pudesse fazer a ele. E só o rei poderia fazer isso, certo? Então Daniel era muito temente e consagrado a Deus. E 3 vezes ao dia fazia orações, pedindo para que Deus o abençoasse. Ao ver isso, os homens o denunciaram ao rei. Olha só, eles ficaram com tanta inveja de Daniel que até para orar, se consagrar, Daniel foi proibido. Por ter desobedecido ao decreto, Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. Mas Deus, que ele era inocente e protegeu, fechando a boca dos leões, que não lhe fizeram mal algum. No caso, ele foi jogado na cova dos leões, como vocês podem verem, só que Deus travou a boca desses animais e nada aconteceu com Daniel. O rei gostava de Daniel, então, na manhã seguinte, foi procurar por ele e o encontrou sã e salvo, pois Deus o tinha protegido. Essa é a nossa leitura de leite. Eu espero que todos vocês tenham gostado e façam interação também depois que assistirem, E façam um comentário lá no grupo, tá bom? É isso. A nossa aula hoje é de português, a primeira aula, certo? Então, a semana passada nós estudamos sobre roteiros, entrevistas e instruções de montagem. Para me chegar a um roteiro, eu tenho que passar pela instrução de montagem, que é tudo aquilo que tem um título, certo? O começo, meio e fim, tá bom? Então, eu quero que hoje vocês façam uma produção textual dentro desse seguinte roteiro, que vai nos ajudar a construir essa produção textual, tá bom? Então, aí vocês vão ver que vai ter, aqui um quadro com imagens, com algumas crianças, e vocês vão poder observar para primeiro construir esse roteiro, certo? Que diz assim: vamos contar uma história seguindo um roteiro. O roteiro nos ajuda a organizar melhor as ideias, tá bom? Não se esqueça também de colocar o título das histórias que vocês vão produzir, tá bom? Então, aí vai ter quem são as crianças, como elas são, o que elas estão fazendo, o que vai acontecer e como a história termina. Então, vocês vão escrever tudo isso nessa produção do roteiro, certo? Aqui embaixo, no caso, no caderninho de vocês. Então, a nossa aula vai ser
sobre o roteiro, que é uma produção textual sobre do que vocês estão vendo nessa imagem, tá bom? Essa é a nossa aula de português. E a nossa aula de ciência vai ser um pequeno texto que vai falar sobre alguns animais também, certo? E depois vocês vão responder as seguintes perguntas. Mas primeiro eu vou ler para vocês esse textinho e eu quero que vocês copiem também no caderninho de ciências, tá bom? Vocês não estão enxergando bem, eu acredito, mas quando eu postar lá no grupo vocês vão ver bem melhor, tá bom? Então, é o seguinte, diz assim o título, ó só, A Casa e o Seu Dono, de Elias José. Essa casa é do caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é do elefante. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. É descobrir de repente que não falei a casa da gente. Então, vocês podem ver que nesse texto ele fala muito de animais e também de outros materiais que foram feitos cada casa e com o rima de cada animal. E eu quero que vocês reescrevam no caderno de vocês, tá bom? E depois respondam ao que se pede. No caso, no número 1, você vai circular na poesia o nome dos animais. Você vai circular todos os animais que foram citados, você vai fazer um círculo, certo? No número 2, o que se descobriu ao final da poesia? No final ele diz, né? Que não falei em casa de quem? De gente. Então ele só falou na casa dos animais, não é isso? Qual é o nome da poesia? Lá em cima vai ter o título. Como é que vai ser o nome da poesia? Então vocês vão escrever aí no número 3 o nome da poesia, tá bom? E depois, qual é o nome, né, do autor? Então vai ter, logo após o título, vai ter o nome do autor. E aí vocês vão escrever, tá bom? Então essa é a nossa aula de ciências de hoje. Observe que vai ter muitos animais e aí vocês vão circular o nome dele no texto, tá bom? Essa é a nossa aula de ciências.